pai. Você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte porque, na motivação desse medo, intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de modo muito incompleto. Porque também ao escrever, o medo me inibe diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e meu entendimento. Para você as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhei dura a vida toda. Sacrifiquei tudo pelos filhos. Especialmente por você, Franz Kafka. E graças a isso você viveu à larga. Desfrutou de inteira liberdade para estudar o que quisesse. Não precisou ter qualquer preocupação com o seu sustento, portanto, nenhuma preocupação. Eu conheço a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Não dei a atenção à loja. Aliás, eu nunca tive sentido de família. Eu também não dei atenção aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas e depois abandonei. E se por um lado eu não movo um dedo por você, nenhuma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto, talvez, pelo meu último projeto de casamento. Mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. Como se fosse culpa minha. Como se eu, por acaso, com uma virada do volante, pudesse ter conduzido tudo para uma outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa. A não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais para mim. Esse seu modo usual de ver as coisas, eu só considero justo na medida que eu também considero que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se eu pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida, porque para isso nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida alguma espécie de paz. Não a cessação, mas talvez um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Eu sempre gostei de você, Franz Kafka, meu filho. Embora na aparência eu não tenha sido como costumam ser os outros pais, principalmente porque eu não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, pai, você não sabe fingir, mas eu considero incorreta essa observação. Eu nunca duvidei da sua bondade, mas querer afirmar por isso que os outros pais fingem é uma mera mania de se ter razão e não se fala mais nisso, ou como de fato acho,
a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem. E de que você tem a ver com isso. Mas sem culpa. Se realmente pensas assim, então estamos de acordo. Naturalmente eu não digo que eu me tornei o que eu sou só por influência sua. Seria muito exagerado. E é bem possível que mesmo que eu tivesse me crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente eu seria um homem fraco, sem vigor, hesitante, inquieto, e completamente diferente do que eu sou na realidade. E poderíamos ter suportado um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo tido como chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas justamente como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder. Compare-nos um com o outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um certo Kafka, que não é acionado pela vontade de viver, fazer negócio e conquistar dos Kafka, que age mais secreto, mais tímido, em outra direção, e às vezes cessa por completo. Você, ao contrário, um verdadeiro Kafka, na saúde, apetite, sonoridade de voz, dom de falar, conhecimento dos homens, certa generosidade. É certo agora que tenha ficado um pouco mais feliz, uma vez que os genros e os netos lhe devolveram algo daquele calor que os filhos não puderam lhe dar. Seja como for, meu pai, éramos tão diferentes, e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém quisesse calcular como eu, uma criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, se comportariam um com o outro, poderia supor que você me esmagaria sobre os pés e que, portanto, não sobraria nada de mim. Ora, isso não aconteceu. Mas talvez tenha acontecido algo pior. Pois o que é vivo, meu pai, não comporta cálculo. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que nem de longe acredito numa culpa sua. Você influiu sobre mim como tinha de influir. Só que precisa deixar de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa. E, além disso, eu era teimoso, como são as crianças. Mas eu não posso crer que eu fosse uma criança difícil de lidar. Nem que um olhar amável, um bondoso carregar pelas mãos pudesse conseguir de mim o que quisesse. Ora, no fundo, você é um homem bom, brando. Mas nem toda criança tem a coragem, o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só poderia criar um filho como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E além disso, achava que isso era muito pertinente porque queria fazer de mim um jovem forte, corajoso. Naturalmente, eu não posso descrever sem mediações os seus métodos pedagógicos dos primeiros anos, mas eu posso, talvez, imaginá-los por dedução dos anos posteriores. De imediato, eu só lembro de um fato dos primeiros anos e talvez você também se lembre dele. Uma noite, eu choramingava pedindo água. Certamente não de sede, mas em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não haviam adiantado,
Você veio até o meu quarto, me tirou da cama e me levou para a sacada e me deixou ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Eu não quero dizer com isso que você não estivesse certo. Talvez não fosse possível conseguir o silêncio noturno de uma outra maneira. Mas eu quero aqui caracterizar os seus métodos pedagógicos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei uma criança obediente. Mas eu fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, eu nunca pude calcular direito aquele ato inconsequente de pedir água com um terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que um homem gigantesco, meu pai, em última análise, ele viria até o meu quarto, ele me tiraria da cama e me deixaria ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada, e que, portanto, era para ele um nada. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas ao invés disso, você o obstruiu, com a certeza de que eu devia seguir outro. Mas para isso, meu pai, eu não tinha condições. Você me estimulava, por exemplo, quando eu comia rápido e bebia cerveja. Ou me estimulava quando eu marchava direito e batia continência. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu conseguia repetir as suas expressões prediletas que eu não entendia. Ou quando eu conseguia repetir as suas canções. Nada disso, entretanto, fazia parte do meu futuro. E é significativo que até hoje você me encoraje naquilo que lhe diz respeito, quando se trata do seu amor próprio, que eu firo, ou que é ferido em mim. Eu já estava esmagado com a simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino. Você, forte, grande, largo. Já na cabine eu me sentia miserável. Na verdade, não só diante de você, mas do mundo inteiro. Porque para mim, meu pai, você era a medida de todas as coisas. Mas quando eu ficava sozinho na cabine, você vinha me ver lá, eu, um pequeno esqueleto, frágil, descalço sobre as pranchas de madeira, incapaz de imitar os seus movimentos para nadar, que para minha profunda vergonha você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos, eu ficava muito desesperado. Eu só ficava mais tranquilo quando você se despia primeiro e me deixava sozinho na cabine, podendo adiar a vergonha da aparição pública, até o momento que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Eu ficava muito feliz, porque você parecia não notar a minha aflição. E eu também tinha muito orgulho do corpo do meu pai. A isso correspondia ademais a sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando apenas com a sua própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Todas as suas opiniões eram certas. Da sua poltrona você regia o mundo. Todas as minhas opiniões são certas. Todas as outras são extravagantes, malucas, anormais. Podia ser o fato de eu não ter opinião nenhuma sobre um assunto, que por consequência todas as outras opiniões relativas a eles eram, sem exceções, erradas. Eu podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os russos, os alemães. Na verdade, não só sobre esse ou aquele aspecto, mas sobre todos. E no final, meu pai, não sobrava ninguém.
além de você. Você carregava consigo o que eu acredito que seja o mais enigmático em todos os tiranos, cujo efeito está fundado não no pensamento, mas na própria pessoa. Ora, no que me dizia respeito, você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Uma conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar. Mas na prática, você também tinha razão. Bastava eu estar feliz, chegar em casa com a alma plena e expressá-la para que a sua resposta fosse Para mim, você vem encontrar isso? Kafka. Dá para comprar alguma coisa com isso? Ora, mas que acontecimento, não, garoto? Mas que acontecimento! Não, que acontecimento! Mas que... Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo com qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, com a cabeça cheia de preocupações e trabalho pesado. Nem era isso que se tratava, pelo contrário, se tratava do fato de que você precisava causar essas decepções ao fim. Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, o que, aliás, não acontecia com muita frequência, por causa do meu jeito de ser, para que você, sem qualquer consideração pelo meu sentimento, interviesse logo com insulto, calúnia, humilhação. Gente inocente, ingênua, como o meu amigo, o ator judeu, o Louie. Teve que pagar por isso. Sem o conhecê-lo, você o comparou de uma maneira horrorosa, da qual eu já me esqueci, com um inseto daninho. Ou como com outras pessoas que me eram caras, você tinha sempre a mão ditado: durma com cães, acorde com pulgas. Eu me lembro aqui, em particular, do meu amigo, o ator judeu, o Louie. Porque eu anotei algumas coisas que você disse para ele naquela ocasião com uma observação. É assim que o meu pai fala sobre o meu amigo, que ele absolutamente não conhece? Só porque ele é meu amigo? Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. Também eu, com certeza, muitas vezes eu o magoei com palavras. Mas depois eu sempre reconheci, isso me doía, mas eu não podia dominar, refrear a palavra, eu já me arrependi enquanto a pronunciava. Mas você bradava sem mais as suas. Não se condoía de ninguém, nem antes, nem durante, nem depois. Contra você, meu pai, estava-se absolutamente sem defesa. Como em criança, eu ficava junto de você, principalmente na hora das refeições. A sua maior lição era, em grande parte, uma lição sobre o comportamento correto à mesa. O que vem à mesa é preciso ser comido. Não é permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você, frequentemente, achava a comida um grude. A besta, a cozinheira tinha estragado. Como você tinha uma predileção por comer tudo rápido, quente, em grandes bocados, a criança tinha que se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio.
primeiro coma, depois fale. Vai mais depressa, garoto. Vai mais depressa, mais depressa, mais depressa. Olha, eu já acabei de comer faz muito tempo. Não é permitido partir os ossos com os dentes. Mas você podia. Não é permitido sorver o vinagre. Mas você podia. Não é permitido cortar o pão com um molho caindo. Mas você podia. O principal é que não se deixem cair restos de comida no chão. E no final, meu pai, a maioria deles estava embaixo de você. Entenda-me bem, meu pai. Esses pormenores teriam sido em si mesmo completamente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia ele mesmo aos mandamentos que me impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes. Uma, onde eu, o escravo, vivia sob as leis que eram inventadas só para mim, que além do mais eu não correspondia porque eu não conseguia entender. Depois, um segundo mundo, completamente distante do meu, onde você vivia, preocupado em inventar as leis e irritar-se com seu não cumprimento. Depois, um terceiro mundo, onde as outras pessoas viviam felizes, longe de obediência. Eu vivi imerso na vergonha. Ou eu correspondia às suas leis, isso era uma vergonha porque eu não entendia, ou eu ficava teimoso, isso também era uma vergonha, porque como é que eu podia ficar teimoso diante de você? Desse jeito, meu pai, se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Com esse aí não se pode falar nada, né? Porque ele já pula logo no pescoço. Mas na verdade não é ele a primeira pessoa a fazer isso. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço. E imediatamente você toma uma decisão sobre ela sem ouvir a pessoa. E o que vem depois pode, no máximo, irritá-lo, mas jamais convencê-lo. Eu desaprendi a falar. Naturalmente, eu não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas eu teria dominado a fala fluente comum. Mas, desde cedo, você me interditou a palavra, a sua ameaça. Nenhuma palavra de contestação! E a mão, estendida no ar, me acompanha desde sempre. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. Adquiri um modo de falar entrecortado, gaguejante. Quanto mais velho eu ficava, maiores eram as provas que você podia levantar contra a minha falta de valor. E como você era o meu verdadeiro educador, isso repercutiu em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que eu nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo, né, Franz Kafka? Se eu tivesse obedecido mais, você, na certa, estaria
muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas medidas educativas acertaram no alvo. Assim como eu sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Seus recursos oratórios, extremamente eficazes e que nunca falhavam, principalmente comigo, eram insulto, ameaça, riso malévolo e, curiosamente, autoacusação. Eu vou fazer picadinho de você! Era terrível! Quando você corria ao redor da mesa para agarrar um de dois, e a esperança é que minha mãe, principalmente, ela aparecia para me tirar daquela situação. Tornei-me instável, indeciso. Quanto mais velho eu ficava, tanto maior era o material que você podia levantar como prova da minha falta de valor. Aos poucos, você, num certo sentido, acabou tendo realmente razão. Previno-me, outra vez, de afirmar causa. O que apenas reforçou. Você apenas reforçou o que já existia em mim. Mas reforçou muito. Principalmente porque você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder. Sabe que você não pode fazer isso assim, sabe, Kafka? Sabe que é demais para você? Naturalmente, para isso, o senhor não tem tempo, irmão. Naturalmente, não se pode exigir isso do senhor, meu filho. Assim, você sofria. E assim, sofríamos nós. Você era tão gigantesco em todos os sentidos. Só mais tarde eu fui perceber que você também sofria muito por causa dos filhos. Felizmente, também havia exceções. Por exemplo, quando eu via dormir assim, tarde, assim, no cão, ou quando você vinha nos visitar aos domingos, nas suas férias de verão, esfalfado de tanto trabalhar. Quando da última doença grave da minha mãe, você se apoiou na estante de livros, de tanto chorar. Quando durante a minha última doença grave, você veio da porta, ficou assustado assim, soneiro, consideração fez um. Nesses momentos eu deitava no meu leito, eu chorava de felicidade. Eu choro agora ainda enquanto escrevo. Só para me afirmar um pouquinho diante de você, em parte também por uma espécie de vingança, eu passei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que eu notava da sua pessoa. Por exemplo, como você se deixava deslumbrar por pessoas aparentemente de situação financeira um pouquinho melhor do que a nossa, às quais você repetia coisas sem parar. Ou quando você
Você falava frases indecorosas, de preferência proferidas em voz alta, as quais ria como se tivesse falado alguma coisa particularmente brilhante, quando se tratava exatamente de uma pequena, de uma banal indecência. É fato que você também nunca me bateu de verdade, mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o resto de tirar a cinta e deixá-la no espaldar da cadeira, é quase como se batesse. É como quando alguém precisa ser enforcado. Se ele realmente é enforcado, então ele morre logo, agora tudo acaba, agora se ele precisa observar todos os passos para o seu enforcamento e só fica sabendo do seu indulto na hora que o laço pende diante do seu pescoço, então ele pode sofrer a vida inteira com isso. Dos meus pais eu nunca recebi nada, Franz Kafka. Nem durante o serviço militar. E eu ainda tinha que mandar dinheiro para casa. Mas apesar de tudo, o pai era sempre o pai. Será que um filho sabe disso hoje, garoto? O que os filhos sabem? Será que alguém sofreu assim? Você chamava os empregados de inimigos pagos. E eles certamente com frequência o eram. Mas antes mesmo de terem se transformado nisso, você parecia ser o inimigo pagante deles. Você se equivoca por completo. Você acredita que por amor e fidelidade eu faço tudo pelos outros e que por frieza e traição eu não faço nada por você, nem pela minha família. Repito, pela 10ª vez. Mesmo em outras circunstâncias, eu teria me tornado um homem acanhado, medroso. Mas até aqui, ao ponto onde eu cheguei, ainda existe um caminho longo, obscuro. Na sua opinião, eu estudei sem parar quando eu era criança e mais tarde eu escrevi sem parar. Mas nem de longe isso é verdade, meu pai. Pode-se dizer, com muito menos esforço, que eu estudei pouco e não aprendi nada. Eu também não mostrei nenhuma previsão a respeito da possibilidade de um casamento. Isso é até agora o maior terror da minha vida até agora. Eu estou convencido de que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem e guiá-los um pouco nesse mundo inseguro é o máximo que um homem pode conseguir. O fato de serem tantos os que conseguem não é uma prova em contrário. Pois, em primeiro lugar, efetivamente, não são muitos os que conseguem. E, em segundo lugar, esses homens que conseguem, não o conseguem, apenas acontece com eles. Não é aquele máximo, mas é alguma coisa muito honrosa, muito nobre. Por que, então, eu não me casei? Havia obstáculos em todas as partes, mas a vida, meu pai, consiste exatamente em aceitar e superar esses obstáculos. O obstáculo essencial é que, do ponto de vista espiritual, eu sou incapaz de me casar. Isso se expressa pelo fato de que, a partir do momento que eu decido me casar, eu não consigo dormir. Eu fico andando para lá, para cá, sem dormir, a minha cabeça arde. Isso não é vida. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. O casamento é, talvez, a maior prova da autossuperação e da independência. Eu teria uma família, o máximo que se pode conseguir. Ou seja, o máximo que você conseguiu. Ou seja,
eu seria igual a você. Se eu quiser me tornar verdadeiramente independente, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação com a sua pessoa. Mas muito mais importante é o receio por mim mesmo. Até as minhas tentativas de casamento, eu cresci mais ou menos como um homem de negócios, um advogado judeu que vive, vive o seu dia a dia assim, com preocupações e maus pressentimentos, mas nunca sem uma contabilidade precisa. Tudo é registrado, mas nunca é submetido a um balanço. Chega, porém, o dia do balanço. E no que se diz respeito às grandes somas com que se é preciso contar durante a vida, é como se até aqui não houvesse o menor ganho e tudo fosse tão somente uma grande, uma enorme, uma gigantesca dívida! Agora casa sem ficar louco! Aqui termina, até agora, a minha vida com você, meu pai. E ela carrega consigo essas perspectivas para o futuro. Se caso abarcasse com o olhar a fundamentação que eu tenho de você, então talvez você poderia responder. Você afirma que eu simplifico ao meu favor quando eu explico a minha relação com você apenas através da sua culpa. Mas o fato é que você a torna, se não mais difícil, pelo menos bem mais em conta naquilo que lhe diz respeito. Em primeiro lugar, rejeita qualquer culpa e responsabilidade da sua parte, e nisso, portanto, o nosso comportamento é o mesmo. Mas ao passo que eu atribuo toda a culpa a você, com a franqueza que está nos meus propósitos, a sua vontade é ser super sensato, super afetuoso, absolvendo-me assim também de qualquer culpa. A despeito de todos os discursos sobre o meu modo de ser, natureza, oposição e desamparo, fui eu o agressor, enquanto tudo aquilo que você fez foi apenas autodefesa. Portanto, você já teria conseguido o bastante com a sua insinceridade, pois me provou 3 coisas. Primeiro, que você é inocente. Segundo, que eu sou culpado. E terceiro, que por pura grandiosidade e generosidade você está disposto não só a me perdoar, mas provar, crer realmente, conforme for, contra a verdade, eu também sou inocente. Isso poderia, por hora, lhe bastar, mas ainda não basta. O fato é que você pôs na sua cabeça que quer viver inteiramente às minhas custas. Acredito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho. Mas há 2 tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem a luta dos contendores independentes, e cada um luta por si, ganha por si, ou perde por si. E a luta do inseto daninho, que não só pica, como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Esse é o verdadeiro soldado profissional, e você é isso! Está inadaptado para a vida.
para se ajustar confortavelmente nela, despreocupado e sem autorrecriminações. Você demonstra que eu tirei toda a capacidade da sua vida e a coloquei no meu bolso. O que importa é que agora você seja incapaz para ela. A responsabilidade é minha, mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em toda parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. E em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Mas será que a autossuperação com a qual eu abri caminho ao seu casamento ajudou em alguma coisa? Absolutamente. A minha aversão ao seu casamento não teria impedido, pelo contrário, teria sido um estímulo para você se casar com a moça. Pois a tentativa de evasão, conforme você se expressa, teria sido sem dúvida completa. E a minha permissão para o seu casamento não teria impedido, pois conforme você demonstra, eu sou o culpado por você não se casar. O fato, porém, contudo, entretanto, é que até agora, meu garoto, você não me provou. A não ser que todas as minhas recriminações eram legítimas. E que faltou uma, especialmente legítima. A recriminação da insinceridade, da bajulação, do parasitismo. Se eu não me equivoco muito, Franz Kafka, meu filho, você ainda está parasitando em mim com essa sua carta. A isso. Respondo. Que, em primeiro lugar, toda essa objeção pode, em parte, se voltar contra você, não vem de você, meu pai, mas de mim. Nem mesmo a sua desconfiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança, para a qual você me educou. Eu não nego a sua objeção uma certa legitimidade que, além do mais, contribui com algo novo para a caracterização do nosso relacionamento. Mas eu acredito que com essa objeção alcançou-se, ao meu modo de ver, alguma coisa tão próxima da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para mim e para você também, meu pai. Com amor, seu filho, Franz.
Franz, ele escreveu essa carta em 10 dias, com um princípio de tuberculose, internado no sanatório de Viena, aos redores da Áustria. E essa carta ele nunca entregou ao pai, porque a mãe, ela leu e não deixou. E graças a ele queria que toda a obra dele fosse queimada, né? Ele não achava que ele era ele se achava um verme, né? Tão bem expressado na obra dele. E graças ao amigo dele, o Max Prods, essa não foi queimada e chegou até nós. E o ano que vem completa 100 anos. Quer dizer, 2019 completa 100 anos a carta. E é isso, gente. Hoje a gente encerra a temporada aqui e o ano que vem eu vou fazer uma temporada popular no Centro Cultural São Paulo, de 6 semanas, todos convidados. E viva o Teatro Brasileiro! Eu saio dessa peça comovida com a atuação do Dionísio, primeiramente, que é uma coisa assim estrondosa, muito profunda, muito intensa, muito verdadeira. E eu acho que ela comunica o sentimento de todos nós em relação a esse texto, que é tão... Eu acho que ele é muito atual, fala sobre os relacionamentos humanos, principalmente de pai e filho, que é o que a peça fala, e tudo isso que a gente percebe e não consegue comunicar, geralmente, todas essas nuances do relacionamento, essas opressões que acontecem dentro de um relacionamento que impõe algum tipo de hierarquia. Eu acho que ela é muito necessária hoje em dia, num mundo em que as coisas estão tentando, a gente está tentando expurgar nossos sentimentos de alguma maneira, e isso é tão, muitas vezes, difícil, complicado. Eu acho que essa peça é muito certeira nisso, e o fato dele expor nos traz alívio, porque a gente se identifica de alguma maneira. É isso. Acabei de ver Carta ao Pai, e é impressionante, em algum momento você vai se identificar. Se você é pai ou se você é filho, você tem que ver. Esse espetáculo, Carta ao Pai, do Dionísio Neto, é um espetáculo forte, é um espetáculo que ele cresceu. Eu recomendo porque ele fala de emoção, ele fala de relacionamento, ele toca em coisas que a gente vivenciou. É um espetáculo que ele tem que ser assistido, ele tem que ser divulgado. Ele é arrepiante e o Dionísio Neto, ator e diretor, é um grande ator, um grande diretor. E eu recomendo, a gente tem que assistir, nós temos que aplaudir o teatro brasileiro, nós temos que comparecer ao teatro, nós temos que incentivar a cultura brasileira.